Aqui estamos para a nossa quarta estação da jornada de leitura da Bíblia. A previsão é a leitura dos Salmos da Criação. E neste contexto, eu vou fazer uma introdução aos Salmos. Quando nós lemos os Salmos messiânicos, alguns são poucos na verdade, nós não fizemos essa introdução. Vamos então fazer agora. Então eu quero primeiramente indicar para você alguns livros que podem ser muito úteis. Eu quero começar com um que não é propriamente sobre os Salmos. É este livro aqui do Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica. É um livro publicado pela editora Vida Nova e que é muito valioso, com seus vários capítulos sobre a arte da leitura da Bíblia. Esse autor já tem um muito valioso sobre Apocalipse, então ele procura tratar do que é hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, fala de elementos como contexto histórico, como palavras, gramática, sentido, que é a sintaxe. Ele mostra o pano de fundo geográfico, histórico, arqueológico, sociológico de toda a Bíblia e começa então a estudar os gêneros. E a partir da página 284 ele começa a tratar da poesia e particularmente dos salmos. Ele tem aqui aproximadamente 25, 30 páginas só sobre os salmos, tipo de poesia, cântico de guerra, cântico de amor, lamento, cântico de louvor, hinos de ações de graças, cântico de celebração, salmos de sabedoria ou didáticos, salmos imprecatórios. Muito valiosa essa visão da poesia no Antigo Testamento. Depois ele tem algumas páginas sobre a poesia no Novo Testamento. Eu recomendo, então, de Grant Osborne, editora Vida Nova, A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem e interpretação da Bíblia, que não é sobre os salmos apenas, mas os inclui. Sobre os Salmos, há um livro de grande valor, são 2 volumes, é na verdade uma tradução nova, a partir de uma perspectiva muito peculiar, de um autor já falecido chamado André Chouraqui, ele é um argelino francês. A Bíblia Louvores, volume 1 e 2. O que ele faz? Ele faz uma tradução de um modo totalmente diferente. Não dá para ler no púlpito, não dá para ler na igreja, mas dá para a gente ler. É totalmente diferente e tem comentários. Embaixo ele tem notas. É muito interessante pela riqueza que nos apresenta. Agora, a melhor introdução e comentário que temos aos Salmos é esse livrinho aqui, não é muito fininho. São 2 volumes, esse é um deles, é o primeiro, de um autor espanhol, uma colaboradora também da mesma nacionalidade, Luiz Alonso Scheckel e Cecília Carnitti. Saiu pela editora Paulus, que vale a pena ter este material. O que ele faz? Ele pega cada salmo, traduz do modo dele esse salmo, não usa nenhuma tradução conhecida, e interpreta esses salmos. Não tem um valor homilético, devo dizer, mas é muito valioso porque ele praticamente estuda no hebraico, palavra por palavra, de cada salmo. Devocional de grande valor é este daqui, também do nosso já querido irmão falecido Elben César, diretor da Ultimato, muitos anos, Refeições Diárias com o Sabor dos Salmos. Ele não comenta todos os salmos, porque às vezes ele faz 2 ou 3 meditações num salmo só, mas é muito valioso. Aí estão, portanto, algumas sugestões. Voltemos então agora ao nosso objeto. O André Chouraqui tem umas palavras que eu transcrevo aqui no A Jornada da Bíblia, muito valiosas sobre os Salmos. Eu vou então ler, aspas. Nascemos com o livro dos Salmos nas entranhas, um livro com 150 poemas, 150 degraus erigidos entre a morte e a vida, 150 espelhos
de nossas revoltas, de nossas fidelidades, de nossas agonias e de nossas ressurreições. Então, Schurach diz que não estamos apenas diante de um livro, mas o Salmo é um ser vivo que fala, que nos fala, que sofre, que geme, que morre, que ressuscita, canta no limiar da eternidade e nos torna, nos arrebata a nós e aos séculos dos séculos, do começo ao fim. É uma linguagem bastante arrebatada, mas que mostra como esse salmo, podemos dizer assim, é o espelho de nossa alma. Às vezes nós nos assustamos com os salmos porque gostaríamos que eles dissessem aquilo que nós gostaríamos de dizer e não dizemos. Mas os salmos são um retrato daquilo que nós dizemos, não daquilo que nós gostamos de dizer. Em nossa jornada de leitura da Bíblia, eu então organizei os salmos, não segundo os livros que aparecem muito bem organizados, a Septuaginta os respeita, a boa parte da literatura o considera, mas eu busquei uma outra maneira. Eu organizei os salmos por temas. E logo no sumário do livro, eu apresento quais são esses temas. Então eu começo com os salmos messiânicos, nós já lemos. Aproveito para fazer uma correção. O primeiro salmo messiânico é o Salmo 2, não o Salmo 1, como aparece aqui no miolo. Aqui no sumário está correto, é só uma questão de digitação. Os salmos messiânicos, depois os salmos da criação. Os salmos dessa semana são os salmos da criação que estamos por tratar. Depois nós temos outros salmos, eu não vou mencionar todos nesse momento, mas nós temos, por exemplo, os salmos de encorajamento, como o Salmo 23, está nessa categoria. Então, eu organizei os salmos em 11 grupos, estamos olhando agora o segundo grupo, que são os chamados salmos da história da criação, ou salmos da criação, isto é, salmos que têm como foco falar do Deus Criador, logo, por consequência, tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas. Desse modo, então, eu quero tomar cada uma dessas classificações, vou escolher um salmo e fazer um breve comentário. Nos salmos chamados salmos messiânicos, eu destaco o Salmo 22, 1, que começa assim. Eu quero ler porque ele é muito importante como ele começa, porque ele nos fala de tantos outros salmos que assim começam. Ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã, Salmo de Davi. Boa parte dos salmos tem essas indicações, que, como você sabe, os salmos são canções. Por isso faz muito bem o André Schurach quando chama de louvores. Então, os salmos são canções, são letras para serem cantadas. Aconteceu, no entanto, que, não havendo àquela época aquilo que se chamaria de musicografia, isto é, a grafia, o registro, a escrita da música, as melodias, infelizmente, se perderam. Hoje temos só as letras, mas em alguns dos salmos nós temos uma pista. Só que essa pista, por exemplo, ninguém sabe que melodia é esta, Corça da Manhã, que aparece em outros salmos também. Há outra frase aqui importante, Salmo de Davi. Aparece ao longo de muitos salmos, indicando ou que Davi o escreveu, ou que Davi o recolheu no seu palácio, ou que os poetas e cantores de Davi o compuseram. Não sabemos com precisão, mas certamente são joias, são tesouros, como diz o grande Spurgeon num dos seus livros, Tesouros de Davi, são tesouros de Davi que temos diante de nós. Então, o primeiro salmo messiânico que estou aqui destacando é o 22, 1, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. E os evangelistas, quando eles descrevem o sofrimento do Messias na cruz, Jesus diz esta frase:
cumprindo-se as Escrituras, isto é, cumprindo-se o que estava nos Salmos. Há um autor que tem um livro muito valioso, que eu também recomendo, se chama O Cânon das Escrituras. Seu nome é F.F. Bruce, ou Frederick V. Bruce, que diz uma coisa muito interessante. O Novo Testamento, ao se apropriar do Antigo Testamento, transforma o Antigo Testamento num novo livro. Não é ainda o Novo Testamento, mas o Novo Testamento, os autores e personagens como Jesus ou Paulo, ao citarem o Antigo Testamento, de tal modo se apropriam dele que o transformam. Pega uma passagem como aquela que se refere a Judas, ou se refere ao servo sofredor, e aplicam completamente aquilo a Jesus. Quando Filipe está com o eunuco e pergunta a ele se ele entendia aquilo que ele lia, diz então o texto que ele, começando pelo profeta Isaías, ele então apresenta todo o evangelho, porque não havia um evangelho que pudesse usar naquele contexto para evangelizar o eunuco. Então, o Antigo Testamento era usado para fins de evangelização, para fins missionários, tomando, portanto, um novo sentido interpretativo. Isso é de grande valor, então, para nós. Vamos, então, agora aos Salmos da Criação. Eu destaco o Salmo 8. O Salmo 8 começa e termina assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. E esse salmo, o versículo 2, é citado por Jesus. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste de Jesus o perfeito louvor. Diz a versão que nós temos aqui, força. Isso nos ajuda a entender que ao tempo de Jesus se usava uma versão chamada Septuaginta. Hoje nós usamos manuscritos mais completos do que aqueles irmãos que usaram aí antes da era cristã, formando a sua Septuaginta. O apóstolo Paulo usou também a Septuaginta. Isso nos ajuda a entender algumas poucas, inexpressivas variações, mas há entre a Septuaginta, que foi a tradução para o grego do texto hebraico, texto esse, devemos dizer, que não era em forma de um livro, mas de um conjunto de rolos, basicamente. Uma outra dificuldade nesse texto que eu quero salientar está no versículo 5. Pode abrir você na sua Bíblia. Na minha diz assim, eu estou lendo a NAA. Fizeste-o, isto é, o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Mas talvez a sua versão diga assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos ou os seres celestiais. A pergunta é, qual é o certo? Bem, vejamos. O hebraico é um só. O hebraico é Elohim. Elohim é uma palavra majoritariamente usada para Deus, no maiúsculo e no minúsculo. O hebraico não tinha maiúsculo nem minúscula. Nós aqui temos que, pelo contexto, saber se refere aos deuses, que não têm vida própria, são criações humanas, ou ao Deus Adonai, ao Deus magnífico, supremo, superior de todos os seres humanos. Mas também Elohim pode querer dizer anjo. Quando às vezes aparecia o anjo para falar com Abraão, com Gideão, nem sempre se sabia quem estava falando se era o próprio Senhor ou se era o anjo, porque eles se confundiam. Tal era a fidelidade do anjo ao mandamento do seu Senhor. Ou pode ser até um homem poderoso, um homem que tem o jeito de Deus, é obediente a Deus, também é um Elohim, nesse sentido. Mas majoritariamente é Elohim, e por isso a tradução da SBB, a NAA, prefere Deus. Isso nos ajuda muito a entender que os originais sendo os mesmos, as traduções vão, ao longo da história, conhecendo algumas variações. Por isso que é importante, na medida do possível, sempre nos atermos ao que dizem os originais. A nossa terceira categoria de salmos, eu peço licença a você tomar um gole de água, são salmos da história de Israel, porque vamos, na sequência, lendo, depois de lermos a história da criação, os salmos da criação, vamos ler os salmos da história, que conta
o início, o surgimento, o desenvolvimento do povo de Israel. Então, nesse contexto, nós temos alguns salmos, são chamados salmos da história de Israel. E um deles é o Salmo 114, que começa assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou. Veja a poesia aqui, riquíssima, belíssima poesia, com palavras que temos que interpretar. A casa de Jacó aqui é o povo de Israel. Do meio de um povo de língua estranha, no caso, a língua dos egípcios. Judá se tornou o santuário do Senhor. Judá aqui é Jerusalém. Judá é uma tribo, mas no meio dessa terra, dessa tribo, estava Jerusalém. Judá aqui é usado no sentido de Jerusalém. O Jordão, o mar, viu isso. O mar viu o poder de Deus, a passagem do povo. E o Jordão recuou. O Jordão também recuou para que o povo passasse. Então é um salmo poético que demanda um conhecimento da história do povo de Israel, que aqui nos apresenta para que nós louvemos ao nosso Deus como aquele que foi o Deus transformador de Israel e também o Deus que até hoje faz as coisas acontecerem. A outra categoria de salmos é aquela que eu chamei de salmos de sabedoria, que dão muita ênfase à sabedoria de vida. A sua linguagem se aproxima muito dos provérbios do livro de Eclesiastes. Por exemplo, o Salmo 37, que traz conselhos. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente da verdade. Ou seja, no final, verso 8, final da minha seleção, deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Quer ser feliz? Seja sábio. Há salmos que são salmos de sabedoria, e um exemplo deles é o Salmo 37. Também no livro do Saltério dos Salmos, nós encontramos os salmos que exaltam a cidade de Jerusalém ou exaltam o rei, basicamente o rei Davi e também, de certo modo, o rei Salomão. É o caso do Salmo 45. Abra na sua Bíblia, por exemplo, e ele começa assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Já é uma outra melodia. Dos filhos de Corá, os coraitas, ou Corá era o músico-chefe, então é a composição ali da equipe, podemos dizer assim, do ministério de louvor dos dias de hoje, podemos dizer assim. Salmo didático, cântico de amor, tudo isso aparece introduzindo ao salmo que então começa: o meu coração transborda de belas palavras. Você vai pensar que ele está se referindo ao Senhor Deus. Não. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. Ficou claro a quem ele se refere. A graça se extravasou nos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. É o rei, é o líder, é o chefe político, chefe militar. Então, há salmos dedicados a Jerusalém, há salmos dedicados aos reis de Israel. O outro grupo de salmos são aqueles a quem eu chamei de salmos éticos. 75 começa assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, também músico, principal músico de Davi e de tempos posteriores. Verso 4 diz assim: digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. É importante aqui porque me permite lembrar a vocês que a poesia hebraica não tem rima, mas ela tem outras maneiras de, entre aspas, rimar. Uma delas se chama paralelismo, segundo a qual o verso posterior
repete a ideia do anterior, é o caso aqui. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes. O que faz um arrogante? Ele empina o nariz, não é? Aí a segunda parte diz, e aos ímpios digo que não fiquem de nariz em pé. É uma maneira de fazer rima, mas aqui mostra a importância de nós buscarmos praticar a justiça. Verso 7 diz, Deus é o juiz, a um ele humilha, aquele que fez certo, fez errado, aquele que fez certo, e a outro ele exalta. Olha que interessante aqui, a um ele humilha, aquele que fez errado, me corrigindo, a outro ele exalta. Aqui se chama paralelismo antitético, em que uma frase nega a anterior. É uma forma de fazer poesia, nós diríamos, é uma forma de fazer rima. Depois, na minha sequência, encontramos os intrigantes, inconvenientes, incômodos salmos de indignação ou de imprecação, como o Salmo 137, que eu vou ler para escândalo de todos nós. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O poeta já está de volta do exílio, mas lembra do tempo do exílio, quando estavam às margens dos rios da Babilônia. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Essa é a pergunta, e a resposta é a seguinte. Agora, muda a quem fala, até agora é uma fala genérica, agora é uma fala específica. Ser de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. E agora a coisa, é uma oração essa aqui, é uma oração. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem, arrasem, Jerusalém, arrasem até os seus alicerces. É uma oração. O verso 7 é uma oração. Continua, o 8. Filha da Babilônia, falou a Jerusalém, falou ao Senhor, agora fala a Babilônia. Filha da Babilônia, cidade, não é? Gente da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E termina de uma maneira totalmente apoteótica do caos. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. E acaba. Não tem uma explicação, nenhuma nota de rodapé, não tem nenhum versículo agradável. Este é o Salmo 137. Por isso é chamado Salmo de indignação, Salmo de imprecação, Salmo de reclamação, Salmo de xingamento. Mas como é que esses salmos estão na Bíblia? Porque a primeira Bíblia é o livro da verdade. Não temos aqui apenas o que gostaríamos que fôssemos, mas temos também na Bíblia aquilo que nós somos. Segundo, que Deus nos respeita em nossa indignação, em nossa dor, em nosso sofrimento. É da sua característica, nos ouvir, nos respeitar. Eu mesmo escrevi um salmo que eu chamei de Salmo 171, contra os desonestos, os estelionatários, os corruptos. Eu chamei de 171 de propósito. Na verdade, não é Salmo 171, é Salmo 171. Também com essa verve de condenação à maldade, à injustiça, à impiedade das pessoas. Como ler esse salmo? Não é um salmo inspirado? É um salmo inspirado. Apenas mostra que o amor dessas pessoas pela terra de Deus era tão forte
que desejavam então que aqueles que buscaram o mal daquela terra, daquele povo, fossem por Deus castigados. É uma expressão emocional, como devem ser também as nossas orações. São salmos de imprecação. Depois, nós temos os salmos de socorro. Aí mudamos o tom completamente, como o Salmo 3. Vou ler aqui também. Salmo de Davi é a marca que aparece quando fugia de Absalão, o seu filho. É interessante, quando você lê o Salmo, nada indica o contexto, porque poesia é assim. A poesia é atemporal, ela se aplica a qualquer tempo. É o caso também deste aqui. Mas olha que confiança. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, dos meus problemas, das minhas dificuldades. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem, mas Deus, esperando salvação de onde? Então o salmista diz assim, porém, Senhor, Tu és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. É um salmo de confiança, um salmo que nós podemos ler antes de dormir, sabendo que Deus cuida de nós. Depois vamos para os salmos de confissão. E o mais belo, não só da galeria dos salmos de confissão, mas de toda a Bíblia, é o 139. Eu, por falta de tempo, escolhi alguns versos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, a instrução. Verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Não é? E aí, nessa certeza, ele termina assim. Já que me sondas e me conheces, eis aqui a minha oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, isto é, pelo caminho bom. E aí ele tem convicção de que ele foi formado por Deus. Olha o verso 7. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou. Verso 14. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E tem uma pergunta no verso 7 que muitos confundem. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não é que um sentido negativo, um Deus que persiga. Não, é um Deus que nos acha, como achou Agar no deserto, como achou o filho pródigo na pocilga. Onde nós estivermos, Deus vai ao nosso encontro e espera que nós oremos a Ele. Senhor, sonda o meu coração e muda o que tem que ser mudado nele. A outra seção são os salmos de encorajamento, e aqui está o mais amado de todos, que nem vou ler, você sabe de cor, o Salmo 23, que diz que a bondade e a misericórdia me seguirão certamente todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmo não termina com aleluia, mas nós podemos terminar com aleluia. Mas quem termina com aleluia é o Salmo 150, que faz parte da categoria daqueles salmos que eu chamei de salmos de louvor. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no seu firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Eu quero terminar dizendo de minha grande alegria de ter visitado o Museu Nacional de Israel. E nesse museu há muitas peças do tempo de Israel anterior até mesmo
ao período da realeza. Uma das coisas mais impressionantes são as muitas estátuas pequenininhas de pessoas, não é? De cantores e de muitos instrumentos. Um povo altamente musical. É pena que nós tenhamos perdido as melodias dos louvores. O que também nos criou uma oportunidade de criar, de compor os nossos próprios louvores. O que é importante é que quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então, nós tratamos dos salmos em geral, fazendo uma introdução. Estou ao seu dispor, caso você tenha alguma pergunta sobre os salmos dessa semana, os salmos da criação. Vou mencionar aqui quais são esses salmos: o Salmo 8, 19, 33, 50, 74, 90, 93, 95, 96, 97, 102 ao 105, 135, 148, 149. Leia. Ao ler, tendo alguma pergunta, manda para mim. Meu número é 21 98604 4120. Eu vou então gravar um áudio respondendo a todas as perguntas que me forem formuladas. Até quinta-feira eu espero, ok? Você manda sua pergunta, eu lhe respondo com grande alegria e grande prazer. Espero que a leitura dos Salmos encha a sua alma e a sua vida desse fôlego renovado de esperança e alegria, confiança e paz. Os Salmos são instrumentos de Deus para elevar a nossa alma. Que Deus nos assim eleve. Eu sou Israel Belo de Azevedo e agradeço a você pela participação aqui em nossa jornada de leitura da Bíblia.